Olá, bem-vindo à sessão de trabalho número 2 sobre as 7 novas práticas para aumento de negócios via internet. Eu sou Rogério Amado. Conheça melhor meu trabalho em www.rogerioamado.com. Hoje vou falar do processo de definição do perfil de seu cliente ideal. Esse módulo serve como base para os demais módulos. Talvez você já tenha feito essa reflexão antes, mas nunca é demais relembrar. Então, vamos direto ao conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela do computador e vamos lá. Estão vendo a minha tela? Ok. Então vamos lá. Como eu disse, eu vou falar hoje do processo de definição do perfil do seu cliente ideal. E este não é um exercício simples, embora possa parecer aí se você olhar de relance. Eu realmente encorajo que você olhe com mais cuidado sobre esse tópico, porque ele é o fundamento de todas as outras práticas para aumento de negócios via internet. O fundamento que você vai usar para dobrar o seu faturamento. Os clientes são a base de um negócio, o núcleo de negócio. Sem clientes pagantes e lucrativos, nenhum negócio pode sobreviver por muito tempo. E sem novas vendas, um negócio também não funciona. Ele não faz nada, ele morre. Pense nisso. Não importa que tipo de negócio você tem, mesmo uma ONG ou uma instituição de caridade, todo negócio vende alguma coisa. Negócios maiores empregam todo tipo de gente, desde executivos ao pessoal de limpeza, engenharia, ou pessoal de manutenção, advogados, administrativos, secretárias, uma infinidade de pessoas. Mas sem fazer vendas, todo negócio morre. 2 frases que eu particularmente gosto são: vender não é algo que você faz para alguém. É algo que você faz por alguém. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não vende para uma pessoa, você não vende suas ideias para uma pessoa. Na verdade, você ajuda com que a pessoa enxergue algo. Então você sempre está fazendo algo por ela, porque geralmente, eu diria sempre, quando uma pessoa decide comprar alguma coisa, no fundo é porque ela quis. Por mais que hoje se diga sobre persuasão, toda venda que foi feita como persuasão, ela acaba não resultando em benefício. Mas se você vendeu algo e a pessoa se beneficiou, de fato você fez algo por ela. Então é isso que eu quis dizer. E a outra frase também que eu gosto muito, que a gente diz muito na minha empresa, Decisos, não é você quem vende, é o cliente quem compra. Nós sempre brincamos sobre isso. Então, a decisão de compra é realmente do cliente. E se você não se fez essa pergunta ainda, você deveria. Quem é o cliente? Quem é a cliente? O cliente é a pessoa que toma a decisão de compra, a pessoa que tem o poder de decisão de compra. E não importa se você está vendendo para empresas, vendas empresariais, ou pedindo doações, sempre tem uma pessoa que toma a decisão de compra. E essa pessoa é o cliente. De fato, além do tomador de decisão, você deve considerar os influenciadores no processo decisório. Por exemplo, uma venda ao consumidor, geralmente o influenciador é um membro familiar, pode ser o cônjuge, pode ser os pais, se for uma pessoa mais nova, pode ser os filhos.
E numa venda empresarial, numa venda de negócio para negócio, isso poderia ser uma pessoa do departamento de compras, né, o próprio comprador, ou o diretor financeiro, ou às vezes um consultor externo. Tem vários influenciadores, mas no fim sempre tem uma pessoa por trás da decisão de compra. Você vende para pessoas, não para grupos ou para empresas. E eu estou dizendo tudo isso porque vender é dialogar. Você precisa entender que uma venda é um processo de comunicação entre dois ou mais indivíduos. O aspecto interessante desse processo é que você está comunicando com pessoas sobre o seu produto ou serviço e como você poderia ajudá-los. Então, o cliente tem um problema e o seu produto ou serviço oferece uma solução. Essas pessoas têm um problema que elas precisam consertar, um problema que elas precisam de uma solução. E você tem algo que pode mudar a vida delas de alguma forma. Esse problema surge de uma falta de entendimento. Caso contrário, não haveria o problema. Então, deixa eu te dar um rápido exemplo. Por exemplo, se eu estou com um problema no meu computador e eu mesmo não consigo fazer o reparo, é porque tem algo sobre esse problema que eu não entendo. Portanto, não consigo reparar. E se alguém me convence, me convence que tem capacidade para resolver o problema, provavelmente eu vou contratar essa pessoa. Então, essa é a nossa função no papel de vendas. Demonstrar a potenciais compradores que nós podemos, com a nossa solução, resolver o problema que eles têm. E uma coisa que você precisa pensar é: qual é esse problema que você resolve? Então, de tudo que a gente faz, antes sequer de pensar no cliente ideal, nós temos que pensar o que a gente oferece. Então, e antes disso, qual é o problema que você resolve, que as pessoas têm consciência dele, ou seja, consciência do problema, e que estão dispostas a pagar por uma solução. Então a pessoa tem um problema, mas às vezes esse problema não é um problema que ela mesma saiba. Então você fala, por exemplo, isso é muito comum com pessoas com estresse, por exemplo. Ela tem uma série de problemas, mas ela mesma não enxerga o problema. Então é mais fácil fazer uma venda de algo que a pessoa enxerga. Então a pessoa tem uma dor nas costas, ela vai procurar um médico ou um profissional que vai curar essas dores nas costas, porque ela está sentindo pelo menos o sintoma. Mas quando é algo mais oculto, fica realmente muito difícil. O que eu quero dizer com isso é que você precisa ficar realmente convencendo a pessoa que ela tem um problema. Então, se você consegue definir claramente que existe um problema que as pessoas estão conscientes, ótimo. O segundo ponto é elas estarem dispostas a pagar por uma solução desse problema. Então, se é um problema que a pessoa considera um problema pequeno, talvez ela vai tentar resolver na base do favor, ou ela mesma vai resolver, ou ela mesma vai pesquisar uma solução. Então tem que ser um problema com suficiente complexidade que as pessoas, além de terem consciência do problema, elas estão dispostas a pagar por uma solução. O ponto-chave é o nível do investimento. Então, se existe um investimento, se esse investimento for pequeno, tem que ser um produto ou serviço que você consegue fazer para várias pessoas de uma forma muito rápida, de forma que se torne um negócio viável. E se for uma coisa que para você leva muito tempo, tem que ser algo que as pessoas estão dispostas a desembolsar um valor compatível com a remuneração que você quer ter. Claro, não estou falando nada novo aqui, mas é algo que você precisa pensar. O problema que você resolve é algo que a pessoa está disposta a investir o suficiente para pagar o que você merece para resolver esse problema. É isso. E uma vez que existe o problema, tem que existir uma solução. Então, será que a sua oferta é a solução ideal para esse problema? Seus clientes, então, sabem
já do que eu falei antes, eles estão cientes que eles querem resolver esse problema. Se eles estão cientes, será que a sua solução oferece alto valor para o cliente? Um valor maior do que o que ela vai desembolsar? Então, voltando à história do computador, o computador tem um problema. Se o preço do reparo for mais caro que um computador novo, óbvio que ela não vai investir. Ou o celular dela quebrou o visor, quebrou o vidro. Se o valor do vidro do celular for mais da metade do preço de um celular novo, provavelmente ela não vai investir. Ou se a sua solução é muito mais cara que uma solução compatível, ela também não vai investir nesse. Então você tem que realmente oferecer alto valor. E uma coisa que você pode oferecer valor é a sua credibilidade para vender para esses clientes. Então, ela tem um problema e ela quer resolver. Ela quer resolver com a melhor pessoa possível, alguém que vai efetivamente resolver esse problema. E essa credibilidade que você tem pode vir de diversos fatores. Pode vir das referências que você tem no mercado, pode vir da sua experiência com outros projetos similares, outras soluções similares. Você pode ter aí um portfólio mesmo de soluções, né? Pode vir das pessoas que você conhece, então você recebe muitas indicações. Pode ser da sua formação. De qualquer maneira, ela tem que ver em você a credibilidade, a solução para esse problema, de forma que ela queira investir. Agora eu vou passar para o mercado, mas antes disso, eu vou, então, perguntar para você se tem alguma dúvida sobre o que eu apresentei até agora. Coloca aqui, então, no chat para mim, se tem alguma dúvida sobre isso que a gente está falando. Ótimo, não tem dúvida, então. Então, vamos continuar. Mas, antes de continuar, eu queria falar um pouco sobre a prática dessa semana. É muito importante fazer as práticas. Se você não fez a semana passada, ainda está em tempo, você pode recuperar. Quem mais ganha em fazer as práticas é você mesmo. A prática não é para mim, é para você. Eu gostaria que esse curso, esse programa de 8 semanas fosse muito prático, que você saísse no final dele realmente com uma boa ideia da sua estratégia para aumentar seus negócios via internet. E a prática dessa semana é bem simples, é sobre esse tema, a definição do cliente ideal. Então, gostaria de saber qual a sua maior dúvida sobre a definição do cliente ideal. E sobre os pontos que eu estou abordando nessa sessão, me diga se faltou falar sobre algo, se eu pulei algum assunto importante para você. Então, você coloca o seu comentário aí, embaixo do vídeo da aula, tem o replay, e você vai poder colocar aí o seu comentário embaixo do vídeo. Então é isso. Vamos voltar aqui, então, para os slides e continuar a aula. E aí vamos falar um pouquinho de mercado. Antes de você definir aí o seu perfil de cliente ideal, eu gostaria que você tivesse um entendimento do seu mercado. E por mercado, nesse contexto, eu quero dizer um grupo, ou grupos, né, pode ser no plural, grupo de pessoas com características similares e que você gostaria de alcançar e de servir esse grupo. Então, você agrupa pessoas, a gente chama também de segmento, né, o segmento de mercado. Né? Para você servir bem um grupo de pessoas, para que você possa servir bem esse mercado, primeiro você tem que identificar e entender se eles têm necessidades similares, desejos similares, comportamentos similares. Isso que começa a definir um determinado segmento, né? E depois de identificar essas necessidades, desejos e comportamentos, você precisa tomar uma decisão consciente de quais grupos de pessoas você vai servir e focar
os seus esforços, né, de marketing e quais você não vai. Não adianta querer ser tudo para todos. Um dos grandes erros é você não ter posicionamento e você começar a falar uma mensagem genérica que não é interessante para ninguém em particular. Então, quando você começa a trabalhar com um grupo de pessoas com características similares, que tem aí suas necessidades, desejos e comportamentos, né? Você começa a falar a língua dessas pessoas. E além dessas características também, você também precisa saber se esse grupo de pessoas pode ser alcançado, pode ser servido pelos mesmos canais de comunicação e distribuição. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, você está vendendo pelo Facebook, será que todas essas pessoas que você está querendo atingir, a rede que elas usam é o Facebook ou elas usam alguma outra coisa? Então você vai falar no Facebook com aquele público que usa o Facebook. Parece óbvio, né? Você vai jogar vídeos no YouTube com o público que está mais ligado ao YouTube. E você vai usar outras redes, você vai começar a... Tem venda que é pessoalmente, não adianta fazer por mídia social, você vai ter que ir presencialmente em evento, tem promoção que você vai ter que ser presencial. Então, é bom você ter ideia que para você colocar, não dá para colocar todo mundo na mesma categoria. É isso que eu quis dizer com o canal de comunicação. E distribuição para quem tem produtos, né, para quem tem produtos e serviços, você, principalmente produtos, então vai ter produto que você pode vender pela internet, vai ter produto que você está vendendo por uma loja física, né, que você precisa de um canal de distribuição físico. Tem coisa que é entregue pelo correio, tem coisa que você consegue, como eu, estou usando o meio de entrega via Hangout de um curso. Tem curso que não dá para fazer via Hangout, que ele precisa ser presencial, que tem laboratório, por exemplo. Não adianta você querer fazer um curso que é um curso mais de laboratório via Hangout, né? Então, tudo isso é importante. E quando você pensa nos grupos de pessoas que você quer servir, tem dois grupos distintos, tá? Seus clientes atuais e novos clientes. Então, o ponto crítico aqui, quando você pensa nos seus clientes atuais, para definir seu cliente ideal, estou querendo dizer quem é seu cliente ideal, é você pensar quem são seus clientes mais importantes. E tem uma regra aí, tá? Na grande maioria dos negócios, 20% dos seus clientes geram 80% das suas vendas ou do seu faturamento. Pode ser que o número varie um pouco, mas com certeza tem parte dos seus clientes que investem mais no que você faz, que estão dispostos a pagar mais pelo que você faz, ou que não fazem somente uma compra, que compram repetidamente de você. Então, às vezes o valor da compra em si é pequeno, mas ele está sempre comprando de você. Então, você precisa identificar quais são os seus clientes mais importantes. Para quê? Para justamente entender aquilo que eu falei, as necessidades, os desejos e os comportamentos daquele grupo, né? Quando você identifica isso. E aqui no caso de novos clientes, o ponto crítico para novos clientes é para quem você e o seu negócio geram valor. O que é gerar valor, né? Quem mais se beneficia da sua oferta? Então, de tudo que você faz, de tudo que você oferece, quais são aquelas pessoas que mais têm a ganhar com o que você oferta? E, obviamente, claro que também quer dizer, estão dispostos a pagar. Mais têm a ganhar e que mais estão dispostos a pagar por isso, né? Vamos lá. Então, definir o cliente ideal realmente uma coisa crítica. E uma coisa que é importante para você entender é que, por que isso é crítico? Tá? Eu quero que você coloque uma coisa na cabeça. É importante para qualquer pessoa em negócio. Você provavelmente já definiu seu cliente ideal, já fez isso algumas vezes, mas por que isso é realmente uma coisa
valiosa, porque nesse momento eu posso apostar que está te custando muito mais dinheiro e muito mais tempo do que é necessário vender, promover o seu produto, porque provavelmente você está atraindo um número grande de pessoas, porque a mensagem deve estar um pouco genérica demais. E embora o grupo seja grande, talvez apenas algumas pessoas desse grupo que você está atraindo tenham potencial de comprar de você. Então, quanto maior o número de pessoas que você atrai, maior o seu custo de vendas. Entendeu? Você pode ter uma fanpage com milhares de pessoas, por exemplo, que curtiram a sua fanpage, mas se essas milhares não têm nada a ver com o seu público-alvo, se o seu negócio é numa determinada região e você tem gente do Brasil inteiro ou até de outros países lá no seu público, então você está comunicando com gente que não interessa. E na hora de fazer promoção e anúncio, o anúncio vai custar inclusive mais caro para promover para as pessoas que curtiram a sua página, por exemplo. Você vai ter que ficar fazendo vários filtros, né, para filtrar essas pessoas. Ou se o seu nicho de mercado é um nicho muito específico, você está falando aí, arquitetura sustentável, mas o seu público tem um monte de gente que não é ligado em arquitetura sustentável, é ligado só em arquitetura, ou pior ainda, decoração e outras coisas, você também está tendo um custo desnecessário de vendas. E você está provavelmente se desgastando, você está se sobrecarregando, tentando responder e-mails, fazer responder chamadas telefônicas, responder mensagem, interagir em mídia social com um público que nem seu não é. Então, você está tendo pouca conversão e muito trabalho. Então, o grande negócio é você vender para um grupo menor e mais bem definido. Quando você define melhor o seu grupo, para quem você vende, você aumenta a sua conversão e você reduz o investimento de tempo e dinheiro. Você não tem que fazer tanto esforço a mais porque são menos pessoas, porém são pessoas mais interessadas. Então, vou dar mais uma pausa aqui para perguntar se tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida. Então, vamos lá, saber se tem alguma dúvida aí. Coloque aí no chat. Que bom, acho que estamos indo bem, então. E, de novo, eu vou falar da prática dessa semana. Então, comentei, é bem simples, sobre esse tema, definição do cliente ideal, definição do mercado, tudo que estamos falando até agora aqui. Qual é a sua maior dúvida? Sobre os pontos que eu abordei nessa sessão, faltou falar sobre algo? Então, coloque seu comentário embaixo do vídeo. Isso ajuda todo mundo, isso ajuda o nosso grupo e a gente cresce junto. Vamos, então, voltar agora com as características do cliente ideal e eu vou passando aí uma por uma, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Indo em termos mais práticos, quais seriam algumas características mínimas que você precisa saber sobre o seu cliente ideal? Quanto mais você souber, melhor. Se você não souber todas, não tem problema, e algumas delas podem ser irrelevantes para o seu negócio. Pode não fazer diferença nenhuma. Mas talvez valha a pena você pensar naquilo que eu falei, da sua base de clientes atuais, quem são os seus clientes que realmente compram de você. Então, às vezes, vou falar aqui, por exemplo, gênero. Faz diferença ser homem ou mulher? Faz diferença masculino ou feminino? Às vezes, na teoria, não, mas na prática, sim. Se você observar que 80% dos seus clientes que realmente compram de você são ou homens ou mulheres, você já está tendo uma dica que, na verdade, faz diferença. Embora qualquer um possa comprar. Isso só quer dizer que você vai direcionar a sua mensagem para aquele público que realmente compra de você. É isso que eu estou querendo dizer. E no cliente também, quando eu falo quem mais se beneficia do que você tem para oferecer, pode ser que homem ou mulher não faça diferença? Sim. Mas quem mais se beneficia? Pode ser que um dos dois se beneficie mais. E pode ser que, por exemplo, no meu caso, não faz diferença, realmente não faz diferença nenhuma, porque tanto para homens quanto para mulheres, o que eu faço realmente é aplicável para os dois e eu tenho uma base de clientes
tanto masculino quanto feminino. Agora, para algumas pequenas coisas do que eu faço, no meu caso, por exemplo, eu tenho um público mais feminino para alguns tipos de, por exemplo, na parte técnica, muita coisa que eu faço, edição de vídeo, eu ajudo com criação de campanhas, com criação de anúncios do Facebook, por exemplo. Nesse ponto, tem uma tendência de mulheres procurarem mais o meu serviço. Talvez, eu não sei explicar porquê, mas eu acho que o homem é mais orgulhoso e quer fazer as coisas por si só e acha que dá conta e não sei se tem vergonha de pedir ajuda, qual é o negócio, mas acho que é um fato que nesse ponto o público feminino, para mim, é mais interessante, eu tenho uma presença melhor. Outra coisa importante para você pensar é a idade do seu público-alvo. Não me venha falar que seu público é dos 20 aos 65 anos. Pelo amor de Deus. Idade tem que ser um período de 10 anos. Quero dizer, dos 30 aos 40, dos 35 aos 45, dos 40 aos 50. Novamente, voltando, eu estou falando do cliente ideal. Cliente ideal. Não o cliente toda a sua base de clientes. São aqueles que realmente compram de você. Aqueles que mais se beneficiam do que você faz. Aqueles que mais vão dar valor para o que você faz. Então, esse ponto é fundamental. Tente definir, porque muita coisa vai atrás disso. Dependendo da faixa etária, é que você vai definir, por exemplo, no caso das novas mídias, qual é a mídia ideal para aquela pessoa. Tem redes que são redes mais para público bem mais jovem. Tem redes que são para públicos com uma idade média alta, vamos dizer, já público maduro, vamos dizer assim. Então isso é bastante crítico. E outro ponto é que pode ser ou pode não ser relevante aí para você, Estado Civil. Para algumas pessoas faz diferença, para outras não faz diferença nenhuma. Se a pessoa é casado, solteiro, aí vai de tudo, né? Casado, solteiro, divorciado, recasado, mas às vezes pode fazer extrema diferença na hora de você se posicionar, na hora de você buscar esse público-alvo. Por exemplo, às vezes a pessoa que está para casar, né, noivos, porque isso muda o comportamento, isso muda demais o comportamento da pessoa e também, novamente, pode mudar os locais onde você vai encontrar esse público-alvo, os grupos de discussão e etc. Né? Outra característica é o papel familiar. Lembrar, pode ser, será que faz diferença se a pessoa é mãe ou não é pai, é mãe, ou a pessoa ainda está naquele papel de filho, né, de filha, pessoa que ainda mora com os pais, embora tenha, vamos dizer, sua faixa etária é dos 30 aos 40, é uma faixa etária bastante que pode variar demais os comportamentos. Né? Entre 30 e 40 anos tem gente que ainda é solteira e mora com os pais. Tem gente que é casada e já tem filhos. Isso muda muito o comportamento da pessoa. Então, dependendo, não adianta só falar que é o público de uma certa idade, mas se você talvez saber o papel familiar ajuda muito na questão de tempo da pessoa. O tempo, qual a hora que você vai falar com essas pessoas, né? Isso aí é bastante crítico também. Para você escolher a hora certa, melhor das suas postagens. É muito baseado nisso. A hora que você vai soltar seus vídeos, né? A ocupação, aqui eu quero dizer a ocupação em vários níveis, né? A ocupação na questão aí a pessoa é funcionário, é dono de empresa, né? Em qual segmento, no caso, ela está, segmento de mercado, indústria, é comércio, que tipo de comércio, é loja de shopping, é comércio atacadista, no caso a pessoa é alta gerência, é funcionário público. Se a ocupação for relevante para você, é dono de negócio, mas que tamanho de negócio, né? É um negócio de grande porte, é um negócio de pequeno porte,
Isso também é um negócio que pode fazer bastante diferença você saber aí esse segmento de mercado aí, qual a desculpa, essa ocupação, né? Então, fundamental. Vamos lá. Mais características. Renda pessoal familiar. Quer dizer, eu falei depende do caso, que às vezes você está falando da renda pessoal, quando é uma venda individual, você está vendendo para uma pessoa. Às vezes você está falando de renda familiar, quando a compra envolve uma decisão que envolve a família como um todo. Então, aí nesse caso você está falando de renda familiar. Pode ser relevante. Normalmente você está falando de renda pessoal, mas em alguns casos, renda familiar pode ser importante também. O tamanho da empresa, no caso. A pessoa então é dono do negócio. Mas qual o tamanho da empresa? É microempresa? É empresa que é só aquela pessoa e no máximo um funcionário? A empresa já é pequena empresa, 5 a 10 funcionários? É uma média empresa, já tem mais de 20 a 50 funcionários? É grande empresa? Então, você define empresa por número de funcionários e também por faturamento. É uma empresa que fatura quanto? Até 10 mil reais por mês, é uma microempresa. Até, no caso, pequena empresa, né, até 300 mil reais mês, ainda está na faixa de pequena empresa, já querendo partir para a média. Acima de 300, né, mil reais por mês, já é média empresa. Então, isso também pode você definir bem o tamanho da empresa. Eu vendo para empresários. Olha, que tipo de empresário? Bom saber isso. Etnia. No Brasil, difícil isso aqui fazer diferença, mas alguns setores faz diferença. Para cabeleireiro pode fazer diferença, né? Se a etnia, o seu trabalho é alguém de alguma determinada etnia, oriental, negro, pode ter uma variação aí dependendo do tipo do seu cliente ideal, quer dizer, aqueles que mais se beneficiam do que você tem para oferecer, né? Idioma, no meu caso, por exemplo, isso aqui é importante, né? Eu trabalho com um público também cujo idioma principal é inglês ou espanhol. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu vou fazer uma campanha em inglês, ou eu vou fazer uma campanha em espanhol. Então, o idioma, dependendo, é um negócio que você tem que levar em consideração também. Muito específico, mas lembrar aqui que são tantas coisas, e dependendo do setor da pessoa, religião ou espiritualidade pode fazer diferença também. Se o que você faz está ligado a uma determinada religião ou um determinado... Quando eu falo espiritualidade aqui, você pode estar transitando aqui por coisas tipo yoga e autoconhecimento, se as coisas que você faz são aplicáveis para... Se pessoas com essa característica estão dentro do seu cliente ideal, talvez valha a pena você colocar isso na sua descrição do seu cliente, que isso para você também é relevante. Então vamos lá para algumas perguntas de verificação. Após você definir, então, o perfil do seu cliente ideal, tem algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo para validar se o seu perfil está bem definido ou se não está. Então, a primeira delas é: quem mais conhece o meu cliente ideal? Tem muita gente que trabalha no mesmo segmento, no mesmo setor que você trabalha, e que provavelmente tenha uma grande base de dados, uma grande lista desses clientes ideais que você elencou, que conhece esses clientes. Então, um exemplo aqui, vamos dizer, o setor de casamentos, por exemplo, é um exemplo. Então, você é um fotógrafo, ou você trabalha com filmagens, e você sabe que, além dos outros fotógrafos, é difícil que os outros fotógrafos, a menos que eles trabalhem em parceria com você, vão te passar a lista de clientes deles, ou os próximos casamentos que eles estão sabendo. Mas a pessoa dona da Flora, que faz decoração, o cerimonial, os buffets,
as próprias igrejas. Você tem várias fontes para validar onde estão esses clientes e se você está no caminho certo do mapa que você fez. O ramo também de construção, muito comum. Então, você tem aí tantas pessoas ligadas numa construção que podem estar sabendo de obras que estão acontecendo, desde o pessoal de hidráulica, elétrica, o pessoal de engenharia, o pessoal de estudo de solo, arquitetos, lojas de material de construção. Então, você tem que pensar em toda a indústria, toda a cadeia de fornecimento, né, desse setor que você atua. Com isso, você consegue validar se você está no caminho certo do seu cliente ideal. Outra pergunta importante: quando o meu cliente ideal está mais disposto a me escutar? Então, nesse ponto, você tem que pensar no perfil do seu cliente ideal. Então, por exemplo, se é uma mãe de família, com crianças aí abaixo ainda da idade adolescente, principalmente, provavelmente no período das 6 da tarde até umas 9 da noite, ela está ocupadíssima, é o pior horário do dia para você falar com ela. Então, esse não é um bom momento para falar. Você tem que escolher horários alternativos para falar com essa pessoa. Ou então é um executivo que viaja muito. Talvez você tenha que descobrir a hora que ele está mais tranquilo, ou ela está mais tranquila para te escutar. Também outros fatores que você tem que pensar transições de vida, qual é o momento certo que essa pessoa está, no momento de cuidar, de usar o seu produto ou serviço. Pode ser que seja o momento do casamento, como eu citei, pode ser no momento de uma graduação, a pessoa que acabou de se graduar, por exemplo, a pessoa que acabou de se aposentar, que foi promovida. Tem eventos que acontecem na vida das pessoas que podem estar relacionadas a ela estar mais ou menos disposta a falar com você. Só algo a pensar dentro daquele perfil que você acabou de definir. Outra pergunta: o que faria o meu cliente ideal escolher comprar de mim? Escolher fazer negócio comigo? Então, será que ele pode se relacionar comigo baseado na minha experiência de vida? Será que a escola onde eu estudei é um fato relevante para o perfil que eu estou? Muitas vezes isso aí importa demais. Ex-colegas ou pessoas que estudaram no mesmo local. Será que a sua cidade natal, seu estado, a sua região é relevante nesse sentido? Poderia trazer a pessoa mais perto de você? Será que a empresa onde você trabalhou, qualquer ponto que traga o cliente mais próximo de você é relevante. E o outro ponto sobre isso é como que eles podem me enxergar como especialista, como autoridade nisso que eu faço. O que vai me dar credibilidade? Então, é a minha formação acadêmica, é a minha experiência prática, são as referências que eu tenho, né, os clientes com quem eu trabalhei, são as parcerias que eu tenho formadas no mercado. Então, isso também é importante você pensar. Uma outra coisa fundamental que você tem que se perguntar: por que eu quero trabalhar com esse perfil de cliente? Será que eu gosto de trabalhar com esse tipo de pessoa? Será que eu tenho entusiasmo para ajudar esse grupo específico de pessoas a resolver aquele problema específico que eu resolvo? Se a resposta for talvez, se você tiver sequer dúvida dessa resposta, é melhor você repensar o seu cliente ideal. Porque se você já vai trabalhar com isso, se essa é a sua principal fonte de renda, seu principal trabalho, e é uma coisa que você absolutamente não gosta, então é melhor você repensar se realmente isso é o que você quer para a sua vida. Não estou falando nada demais aqui, mas muita gente reclama do que ela faz, sendo que ela mesma é o dono do negócio. Isso aí é uma loucura. Então, é bom você pensar. Mais uma pergunta: estou claramente resolvendo um problema que o meu cliente ideal considera prioridade resolver e que está disposto a investir na solução? Então, isso volta lá no começo do que a gente falou, né? O que você faz tem que ser algo que é percebido como prioridade.
para o seu cliente ideal. Então, se o segmento que você definiu, se não tiver uma total relevância o que você faz para aquele segmento, então você tem que repensar o seu segmento. E também, se o seu segmento não tem a renda adequada para pagar o que você cobra pelo seu serviço, também não pode ter esse tipo de desencontro. E, finalmente, a minha oferta ajuda o meu cliente a lucrar de alguma forma? Será que tem aí um fator financeiro no que eu faço para esse cliente? Isso pode estar associado à habilidade do meu cliente fazer, ganhar dinheiro, por exemplo, seja com aparência, seja com produtividade no trabalho, seja com fazer mais vendas, comunicar-se melhor. Será que o que eu faço ajuda o meu cliente a lucrar de alguma forma? Então, será que isso tem algum impacto financeiro? Se tiver, algo que você com certeza deve enfatizar no seu processo de venda, e é mais um fator para validar que esse realmente é o seu cliente ideal. Então, algo para, finalmente, para se lembrar sempre aqui. Você está fazendo negócios com uma pessoa. Estou enfatizando, porque não é com um grupo de pessoas. No final, é uma pessoa que compra de você. Então, na hora de se comunicar, você tem que se comunicar no singular. É você. Eu estou comunicando com você. Nunca no plural. Não é? E aí, pessoal? Vocês estão gostando? E aí, pessoal? E aí, galera? Como é que estão as coisas? Você, para realmente criar empatia, criar sinergia com o seu cliente, você precisa falar com ele no singular, falar de você para alguém. E também evitar modismos e expressões que excluam potenciais clientes. Então, por exemplo, expressões muito joviais, muito informais, se na sua base, no seu cliente ideal, for um cliente mais maduro, ou for uma pessoa de um nível social diferente daquele tipo de linguagem, né? Ou expressões regionais, e você atua com clientes do país inteiro, ou até de outros países, e você usa expressões muito da sua região, isso também pode criar aí, deixar de criar, né, uma empatia com o seu cliente. Então, tudo isso é muito importante, e eu agradeço. Isso aqui fecha a nossa sessão de hoje. Obrigado por assistir essa sessão de trabalho. Lembre-se da prática dessa semana sobre esse tema, definição do cliente ideal. Qual a sua maior dúvida? Sobre os pontos que eu abordei nessa sessão, faltou falar sobre algo? Coloque seu comentário, então, aqui abaixo do vídeo da aula. Na próxima semana, eu falarei sobre modelagem. Como descobrir onde estão seus clientes ideais. O que eles leem, quem os influencia, quais as redes eles estão. Vai ser muito interessante. Então, eu sou Rogério Amado. Conheça melhor meu trabalho em www.rogerioamado.com. Está aí embaixo, né? Você pode ler. Conheça aí o nosso trabalho e muito obrigado mais uma vez e até breve.